Olá! Hoje no mundo político, a história de 4 guerrilheiros executados pelos próprios grupos durante o regime militar. O livro Injustiçados trata desse assunto tabu, pouco conhecido dos anos de chumbo. Márcio Toledo, Carlos Alberto Cardoso, Francisco Alvarenga e Salatiel Rolim foram considerados traidores do movimento revolucionário e condenados à morte pelos companheiros. Eu vou conversar com o autor do livro, o jornalista Lucas Ferraz, que a partir de 2007 se dedicou ao tema, pesquisando documentos e entrevistando ex-guerrilheiros, familiares das vítimas e militares. Lucas, muito obrigada por atender o Mundo Político. Eu que agradeço o convite, Vivian. Lucas, vamos começar do começo, vamos começar pelo porquê que em 2007 você se debruçou sobre esse assunto e trabalhou durante tantos anos nele até lançar esse livro recentemente, Injustiçados. Olha, Vivian, em 2007 eu cheguei para trabalhar em Brasília como repórter. Eu trabalhei lá por 5 anos a partir de 2007 e foi um momento muito interessante do ponto de vista deste tema, né, da reparação política dos ex-perseguidos na ditadura, e porque em Brasília naquele momento tinha a Comissão da Anistia, que é ligada ao Ministério da Justiça, que estava funcionando de forma muito eficiente, tinham vários processos sendo analisados naquele momento, e pouco depois o Arquivo Nacional começou a organizar o acervo da repressão, da ditadura. Então eu, como repórter, passei a acompanhar naquele momento ali histórias, né, desse período recente brasileiro. E eu entrei nessa história que virou tema, né, do livro Injustiçados a partir do Cabo Anselmo, que é um personagem, um agente duplo muito famoso, talvez o mais famoso da ditadura, que ele era militante de esquerda, supostamente militante de esquerda, muitos acreditavam que ele de fato era de esquerda, era um militante engajado contra a ditadura, mas o Cabo Anselmo, na verdade, era um traidor que trabalhava com o regime militar, passando essas informações. Ele, enfim, era um espião pago e sustentado pelos militares. Então, a partir dessa história do Cabo Anselmo, eu acabei entrando no universo desses 4 personagens centrais do livro, porque naquela época, Vivian, os grupos armados, né, que pegaram em armas contra a ditadura, esses grupos tinham uma postura muito firme, muito fechada contra os traidores, né? Aquele era um período em que a ditadura recorria às traições para prender e até matar, né, os inimigos, os militantes que estavam ali enfrentando o regime militar com armas. Então, o caso do Cabo Anselmo chamou atenção porque o Cabo Anselmo, embora ele tenha entregado vários colegas à morte, ele não tinha sido alvo de um tribunal revolucionário, que eram os tribunais eram tribunais informalmente organizados para julgar os traidores. E o livro, enfim, a minha pesquisa ganhou força e eu fui à frente ao perceber que, durante aquele período, ou seja, na luta armada, os militantes de esquerda só julgaram esses 4 personagens que são inocentes e condenaram eles à morte injustamente, porque eles não eram traidores como os colegas imaginavam. Agora, é curioso, assim, numa pesquisa no Google, a gente vê uma série de vídeos, matérias, análises e tal, citando uma série de nomes. Como é que você chegou em 4 nomes? Por que você disse que foram 4 casos? Olha, Vivian, no início da minha pesquisa eu até imaginei que poderia encontrar mais casos de militantes injustamente assassinados pelos próprios colegas. Mas, na verdade, foram esses quatro personagens que foram os casos confirmados, comprovadamente assassinados pelos colegas. Essas listas nas quais você se refere são listas que circulam já há bastante tempo. Muitas delas foram feitas por ex-militares da repressão ou por viúvas da ditadura, pessoas que apoiam a ditadura, mas, na verdade, se a gente começar a analisar ali nome por nome,
a gente vai encontrar muitas pessoas que a própria ditadura matou. Então, essa também é uma forma, e eu abordo isso, inclusive, no livro, porque esse é um tema que acabou caindo no esquecimento, por uma parte, né, pelas pessoas que cometeram esses atos, né, assim, eles não queriam mais falar sobre eles, mas, por outro lado, o assunto passou a ser explorado politicamente por essas pessoas, por ex-militares da repressão, que tinham, o objetivo é mesmo demonizar o adversário, né, demonizar a esquerda, ou os grupos armados da esquerda que lutaram contra a ditadura. Então, se a gente for olhar ali, a gente vai encontrar muitos personagens que foram assassinados pelos militares. Inclusive, eu cito na abertura do livro, Vivian, um caso recente, que foi o pai do Santa Cruz, que é o presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que o presidente Jair Bolsonaro, em 2019, poucos meses depois de começar o governo, o Bolsonaro disse que o pai do Santa Cruz tinha sido justiçado, né, que tinha sido executado pelos próprios colegas. É mais uma mentira nesse universo em que tentam aí criar uma certa confusão para demonizar o outro lado, sabe? Quem são? Vamos à história, um pouco à história mesmo, que você aí deu uma mergulhada nela. Quem são esses 4, não é? Vou repetir o nome deles, que eu li na abertura. Márcio Toledo, Carlos Alberto Cardoso, Francisco Alvarenga e Salatiel Rolim. Eles não faziam parte do mesmo grupo. Além da ALN, tinham mais 2 grupos, não é isso? Um grupo, são 3 personagens, são 3 ex-integrantes da ALN, tá. E o quarto, o Salatiel, ele integrava o PCBR, que era o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Esses 4, Vivian, são casos interessantes, porque ao entrar na história de cada um deles, é possível compreender um pouco o perfil dos militantes que se insurgiram contra a ditadura, porque eles têm histórias e perfis muito diferentes. O primeiro, o Márcio Leite Toledo, era de uma família de classe média alta que criou uma instituição de ensino privada muito prestigiosa no interior de São Paulo. Ele é o único da família que tinha ideais à esquerda, né? O pai dele era integralista, o irmão dele era deputado federal da Arena, ou seja, era um deputado que apoiava a ditadura, e o Márcio, ele foi diretamente do movimento estudantil ali no final dos anos 60, 68, direto para a luta armada. O Márcio foi treinar guerrilha em Cuba, virou um quadro muito importante dentro da ALN, até ser considerado, enfim, ele foi executado pela suspeita de que ele iria trair. A traição não tinha nem se consumado. O caso dele é interessante porque mostra bem esse clima de paranoia dentro dos grupos armados no final da luta armada. O segundo personagem, o Carlos Alberto Maciel Cardoso, ele é de uma família de classe média do Pará, ele é de Belém do Pará, e ele era marinheiro, ele era um militar. Ele chegou ao Rio de Janeiro no final de 63, ele encontrou ali um clima muito convulsionado em razão do golpe, né, contra o presidente João Goulart, que aconteceria no dia 1º de abril, né, de 64, e ele foi preso, ele foi expulso, ele fez parte de uma leva de militares milhares de militares, na verdade, foram expulsos das Forças Armadas após o golpe, porque eram contra o golpe, ou porque tinha inclinações à esquerda, e o Carlos Alberto ele foi preso, passou um tempo preso no Rio de Janeiro, até que ele se juntou à LN depois que ele deixou a prisão. E no caso dele, o caso dele também é curioso, porque ele foi preso e assinou um acordo de colaboração com os militares. Ele topou fazer esse papel de traidor, mas ele conseguiu fugir do controle da repressão. Ele fugiu desse controle da repressão, isso inclusive está documentado em documentos que foram desclassificados nos últimos anos pelo Estado brasileiro, e ele avisou os colegas depois, ele contou tudo isso aos colegas, que tinha aceitado fazer esse acordo de colaboração, mas que fugiu, só que os colegas não acreditaram nele e o assassinaram por esse ato de traição. O terceiro personagem é o Francisco Jacques de Alvarenga, mineiro, ele nasceu
no interior de Minas, foi criado no Rio de Janeiro, e ele vem de uma família também de classe média alta, uma família envolvida com café aí em Minas desde muitos anos. E o caso do professor Jacques, como ele era conhecido, é um caso de militante que, na verdade, ficava ali na retaguarda. Ele ajudava a produzir documentos, produzia jornais, mas ele não participou de ação armada contra a ditadura. E o caso dele marca um certo radicalismo desses atos na luta armada, porque o professor Jacques, o Francisco, ele foi condenado à morte por entregar na tortura o nome de um colega que foi depois assassinado pela repressão. Ou seja, os guerrilheiros que o mataram atribuíram a ele a responsabilidade de uma informação que, na verdade, deveria ser atribuída à ditadura, né? Porque o preso, ser viciado, que passa uma informação, não tem responsabilidade, né? Isso, na época, não foi considerado assim. E o último personagem, Vivian, é um cara que tem uma outra história completamente diferente, que ele era o mais velho desses 4. Esses 3 primeiros tinham 20 e poucos anos. A última vítima do justiçamento é o Salatiel Teixeira Rolim, que tinha já 40 e poucos anos. E ele vem de uma outra escola, ele nasceu no Rio nos anos 20, foi formado pelo Partido Comunista, o antigo Partidão, e ele cresceu ali dentro do Partido Comunista, lidando com sindicalistas, jornalistas, enfim, ele vem de uma outra tradição de militância de esquerda, e ele foi executado também em 73, após cumprir pena de prisão, porque os colegas acreditaram que ele tinha sido responsável por entregar um outro companheiro aos militares. Essa outra pessoa foi executada, e havia uma suspeita também, nunca confirmada, de que esse Salatiel teria embolsado parte do dinheiro da organização. A coisa curiosa de ver que esses 4 personagens, eles foram presos e torturados pela ditadura, eles foram presos e torturados pelo Estado brasileiro, e depois eles acabaram executados pelos próprios colegas. Uhum. Muito em função dessas prisões, não é? E da ação repressiva e as torturas. Agora, os justiçamentos, eles foram publicamente assumidos por esses grupos na ocasião, não é? Isso, mas com o tempo isso se tornou um tabu, essas histórias foram silenciadas. O nome deles, inclusive, eles não tiveram acesso, o nome deles sequer entrou aí na lista da Comissão da Verdade, não foram considerados vítimas do Estado, né? Por que você acha que se tornou um tabu? Não é? Quais foram o que levou a isso? Não é? Foram os movimentos, a abertura política e o comportamento dos movimentos a partir da abertura, o próprio silenciamento que há, assim, a pouca explicação que existe sobre os fatos, muita coisa ainda é obscura sobre a ditadura. Onde que está a explicação de ser um tabu? Vivi, eu acho que tem um pouco a ver com o caminho que o Brasil tomou, que decidiu, né, o caminho escolhido pelo Brasil na redemocratização em diante, né, porque esses nomes acabaram excluídos da história oficial do Brasil por uma razão muito simples, porque a legislação em vigor no Brasil desde os anos 90, ela só reconhece como vítima da ditadura aqueles que foram mortos por agentes do Estado. Então, esse é o motivo que as famílias, inclusive do Carlos Alberto Maciel Cardoso, chegou a protocolar 2 vezes um processo na comissão da anistia no governo Lula ainda, para tentar ter esse reconhecimento. O primeiro processo foi nos anos 90, no governo Fernando Henrique, o segundo foi nos anos, já quando Lula era presidente, e nas 2 ocasiões a família não conseguiu, exatamente em razão dessa legislação. E a Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2012 e 2014, ela foi criada utilizando como parâmetro essa mesma legislação. Então, isso acabou excluindo, né, esses personagens. E eu acho que a razão disso
é olhar como a gente, né, como o Brasil decidiu enfrentar esse assunto, né, que ainda hoje é um assunto muito mal resolvido. A gente pega exemplos, por exemplo, de países vizinhos, a Argentina, onde lá também aconteceu episódios como o que eu narro no livro, de guerrilheiros que foram executados, por exemplo, pela suspeita porque entregaram um amigo na tortura. Então, os montoneiros, que era um grupo armado da Argentina, eles mataram um personagem que eu, inclusive, menciono ele no livro. Só que lá na Argentina, esse jovem que foi assassinado pelos colegas, ele mereceu, nos anos seguintes, um reconhecimento, inclusive do Estado argentino, que o considerou vítima do terrorismo de Estado da época. Essa discussão no Brasil, infelizmente, não foi adiante. Então, esse assunto acabou virando um assunto que entrou numa luta pela memória entre, de um lado, os ex-guerrilheiros, que alguns corajosamente trataram e falaram desse tema, mas outros ainda hoje preferem o silêncio, e, de outro lado, ex-militares e viúvas da ditadura que, como a gente já falou da questão das listas, eles utilizam este assunto como se para dizer, olha só o que os guerrilheiros fizeram. Só que são coisas incomparáveis, né, Vivi? Se a gente for pegar os números da ditadura, né, os números de mortos e desaparecidos, né, são mais de 400 mortos e desaparecidos, um número, aliás, conservador, porque pesquisas e estudos já feitos no Brasil nos últimos anos já mostraram que o potencial de vítimas daquele período brasileiro pode ser ainda maior, né? Então, quer dizer, virou uma briga e assim, eu acho que este assunto é um tabu da ditadura e é um tabu da luta armada, da mesma forma em que a ditadura ainda é um assunto tabu, né, para o Brasil, né? Acho que prova disso é o fato da gente ter hoje um presidente como o Jair Bolsonaro, que faz apologia da ditadura, faz apologia da tortura, ou seja, é uma mostra de como o brasileiro não conhece, né, enfim, também o que foi esse período, porque senão a gente não teria na presidência um personagem como o Bolsonaro que explicitamente utiliza, quer dizer, um período tão violento, né, da história brasileira como exemplo. Agora, Lucas, os justiçamentos eles ocorreram entre 1971 e 1973, não é? Quer dizer, é o miolo dos anos de chumbo aí, não é? Boa parte dos anos de chumbo. Por que acontece justamente naquele momento? Aí o que eu quero é que você dê uma situada no contexto. Qual era o contexto do país? Nós sabemos que é o auge, né, o período mais sangrento da ditadura, mas que contexto nós estávamos vivendo político, econômico? Como é que a sociedade, como é que a população olhava para esses movimentos revolucionários e para o governo da ditadura, os governos militares? Bom, pois é, em 64 houve o golpe, né? E muita gente, inclusive da esquerda, de partidos da esquerda, isso inclusive virou motivo de estudos e debates nos anos posteriores, foi o seguinte: houve um golpe dos militares, né, apoiado por empresários e etc., e não houve resistência da esquerda, né? Especulava-se que o governo João Goulart tinha uma resistência armada, mas na verdade não existiu essa resistência armada. Ela só veio a acontecer, né, a partir de 66, quando, inclusive, o Hélio Gaspari usa o termo surto armado, né, nos livros que ele escreveu sobre a ditadura, e esse surto armado começa ali e vai ganhando corpo, vamos dizer assim, ao longo dos anos. A partir de 68, a situação fica mais séria, né? Em 69 tem o sequestro do Charles Elbrick, que é o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, e talvez esse tenha sido o ato mais ousado da esquerda armada naquele período. Na virada da década, a repressão, ou seja, a ditadura militar, ela conseguiu organizar um aparato repressivo muito profissional. Então, assim, essa história do meu livro, ela é bem localizada, porque ela acontece exatamente a partir o livro começa em 69, mas as execuções que eu narro, elas acontecem, como você disse, entre 71 e 73, que coincide exatamente com o governo Médici, que é o governo de maior violência, né, quando houve o maior número de mortos e desaparecidos, e é um período em que os guerrilheiros que estavam na luta armada, que se
se dispuseram, né, a pegar armas para enfrentar a ditadura, eles estão isolados, eles estão sem apoio popular, porque naquele momento o Brasil iniciava o chamado milagre econômico, quer dizer, o Brasil, a agenda brasileira caminhava para uma certa direção, e muito se falou depois, inclusive em livros de memórias, em relatos desses ex-guerrilheiros, de como eles estavam um pouco descolados dessa realidade brasileira, né? Porque muitos ainda imaginavam que o Brasil iria entrar numa aventura armada contra, né, o governo, contra os militares, mas isso não aconteceu. E esses episódios acontecem exatamente no momento em que, quer dizer, as principais lideranças políticas da ditadura, da luta armada, a gente pode pensar em Marighella, em Mário Alves, em Lamarca, quer dizer, todos esses personagens já tinham sido assassinados pela ditadura. Os outros nomes ou estavam presos ou estavam exilados, e quem continuou essa luta, em sua maioria, eram jovens sem formação política, embora eles tivessem alguma formação militar. Então, ali naquele momento, Vivian, pressionados pela repressão e acossados mesmo, né, pelo poder do Estado, e com uma certa confusão, essas organizações entraram num certo modelo autodestrutivo. Então, isso contribuiu muito, né, para esses desfechos narrados no livro. Porque é impossível falar desses casos sem a gente levar em conta as arbitrariedades e os crimes da ditadura, porque isso tudo turvou muito aquela situação, aquele cenário todo, né? Se a gente pega no período que eu narro, os episódios narrados no livro, naquela época, um militante que estava na clandestinidade, ele tinha, em média, 1 ano de vida útil. Depois desse período, ele era preso, assassinado, ou, se tivesse sorte, ele era exilado. Então, era um clima, de fato, muito complicado para aqueles jovens. E esse contexto ajudou a turvar esse cenário e contribuiu para as decisões, né, que, enfim, eles julgaram injustamente os colegas e o assassinaram naquele período de violência e de muita confusão interna nos grupos. Você usou fontes militares para, enfim, que atuaram durante a ditadura para tentar esclarecer, né, determinados assuntos, para buscar explicação para determinados assuntos. Como é que você lidou com isso? Não é? Porque, vamos dizer que era parte interessada, né? Como é que você fez para confiar em determinadas fontes? É difícil, porque os militares, como a gente já falou aqui, eles tentam, né, jogar, né, culpar a esquerda por coisas que ela não fez. No caso dos assuntos do livro, eu consegui, não só em relação aos militares, mas às outras fontes, eu confrontei com outras fontes, com outros relatos. Então, por exemplo, tem um militar que me deu entrevista sob condição que o nome dele não fosse revelado. É um militar que trabalhou no DOI-CODE do Rio de Janeiro e conheceu pessoas e participou de fatos que eu narro no livro. Então, o relato dele, o que ele me disse, eu consegui comprovar e consegui cruzar essas informações com alguns documentos já disponíveis e também com outras fontes, ou seja, com outras pessoas que não eram militares interessados. Então, nesse caso, deu para fazer isso. Agora, claro que tem relato e teve entrevista, né? Por exemplo, eu entrevistei a viúva do Ustra, né? que criou o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que inclusive é citado em várias passagens do livro. Ela e o Ustra, que já faleceu, né? Mas o Ustra tinha uma visão de certos episódios e difundia certas informações que não faz nenhum sentido, que é quase uma tentativa dele de criar uma história paralela da luta armada, né? Mas no caso dos justiçamentos, Vivian, a coisa interessante é que os quatro justiçados, né, como eu menciono no livro, eles foram reivindicados pelos próprios grupos armados na época, ou seja, as organizações divulgaram comunicados
dizendo que essas pessoas foram executadas por eles e explicando o motivo dessas execuções. Então, no caso dos mortos, não há nenhum segredo em relação a isso. Em algum momento você temeu que seu trabalho fosse usado pela direita, e especialmente por essa extrema-direita que, afinal, chegou, não é, ao poder no Brasil nos últimos anos? Olha, Vivian, esse foi um pensamento, obviamente, que né, eu acho que qualquer jornalista ou qualquer autor se preocupa com a maneira em que o trabalho vai ser aceito ou não, mas no final das contas, né, a gente não tem nenhum controle sobre isso, né? Eu acho assim, é um tema que causaria incômodo, que poderia provocar um certo ruído em qualquer momento. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer essa pesquisa e quando o livro foi tomando corpo, era o governo da Dilma Rousseff, né, uma ex-guerrilheira. Embora a Dilma Rousseff não tenha nenhuma participação, não tenha nada a ver nesses casos narrados no livro, mas é uma ex-guerrilheira. Então, muita gente dizia, nossa, mas você vai fazer um livro sobre esse assunto durante um governo de uma ex-guerrilheira. Agora não tem mais a Dilma, tem a extrema-direita no poder. Mas aí também, nossa, mas você vai sair o livro agora, quer dizer, o livro vai ser publicado agora durante o governo Bolsonaro, que poderá usar isso. Eu acho assim que quem lê o livro vai perceber que eu não trato de contar uma nova versão da história brasileira, como muitos militares e como muitos apoiadores do Bolsonaro querem e desejam. Eu, na verdade, estou contando episódios, inclusive narrando os crimes e as arbitrariedades da ditadura, porque, como eu disse, é impossível você entender uma parte dessa história sem compreender exatamente esse período, esses crimes. Agora, dá para esperar qualquer coisa, né, dessa gente, né? As pessoas que utilizam, por exemplo, a gente já viu recentemente os apoiadores de Bolsonaro dizendo que o nazismo era de esquerda. Quer dizer, de gente que faz isso, você pode imaginar qualquer coisa. Agora, é uma coisa que foge ao meu controle, né, no final das coisas, no final das contas, assim, como é que... Eu não tenho controle disso, né? Certamente que não, mas assim, eu queria saber como é que você se sentia a respeito. Era mais uma curiosidade. É um momento difícil no Brasil, né, politicamente, e assim... Você sofreu alguma pressão, Lucas? Em algum momento você sofreu alguma pressão? Você está narrando, né, o momento lá do governo da Dilma, agora no governo Bolsonaro. Em algum momento você sofreu pressão para tratar desse assunto? Não, pressão não. Nem da esquerda especificamente, não? Não, também não. É claro que muita gente da esquerda, inclusive, assim, a esquerda são muitas, né? Muita gente me ajudou, me contribuiu com informações, me deu crítica, enfim, me criticou em certas... Gente que me ajudou a levantar e falava, é assim, não é assim, enfim, eu recebi muita ajuda. Agora, teve muita gente que não fala, que evitou esse tema, né? O que é legítimo também. Muita gente não quer compartilhar a impressão sobre isso, não quer falar, não quer discutir. Agora, pressão eu não tive, assim... É claro que assim, na verdade, teve certas críticas que eu ouvi, por exemplo, teve gente da esquerda que virou para mim, inclusive gente que participou da luta armada, que falou, mas você vai fazer esse livro? Você não pode fazer esse livro porque ainda não é a hora de contar essa história. E, na verdade, isso me instigou ainda mais, porque eu pensava, como que não é hora de contar essa história? Essas histórias já aconteceram há 50 anos, nós vamos esperar mais quanto tempo, né? Claro que assim, esse tema, ou esses episódios, eles já foram narrados em livros de memórias, já apareceram em outros livros, mas um livro sistemático sobre este tema, sobre esses casos, ainda não havia. Então, assim, nesse ponto, Injustiçados é o primeiro ao tentar sistematizar isso, sabe? Só para a gente encerrar nossa conversa, esse foi mais um ano que o Enem não mencionou ditadura militar, golpe de 64 e tal. A propósito de contar ou recontar a história, o que você acha disso? É uma pena que o governo Bolsonaro está tentando reescrever essa história, mais ou menos como os militares já fizeram nos últimos anos, né? Se a gente pega desde os anos 80, né, após a ditadura, tem vários episódios em que os militares tentaram
reescrever ou contar de uma forma alternativa essa história, né? E assim, claro que isso iria acontecer também no governo Bolsonaro, que, enfim, é um governo militar, né, na sua essência. Agora, é um problema, Vivian, que assim, a gente ainda não fez as contas com este assunto da forma que ele merece, né? Assim, eu vejo, por exemplo, eu estou morando na Itália, que é um país que também tem problemas com o seu passado, né? O fascismo foi criado aqui, nasceu aqui, a Itália ainda convive com esse fantasma, mesmo tendo feito muito mais do que o Brasil, por exemplo, fez em relação à ditadura. Então, assim, desde de pontos históricos, por exemplo, no Brasil, e há vários, né, que foram utilizados na ditadura, a gente não sabe, né, não tem o devido cuidado, né? Assim, a memória no Brasil é uma coisa muito mal cuidada. E isso, claro, abre brecha exatamente para esse tipo de coisa, né? Então, muita gente repete, né, que na ditadura que era bom, eu não sofri com a ditadura, e não tem noção do alcance de uma ditadura, né? Então, se por um lado tem essa tentativa ainda, por outro, a gente vê também que eu acho que o meu livro se insere dentro de um movimento mais ou menos recente no Brasil, que tem várias obras, várias discussões sendo feitas, vários trabalhos sobre diversos aspectos da ditadura. Então, hoje a gente já consegue ler sobre a censura aos artistas, censura às novelas, a perseguição à comunidade LGBT, por exemplo, a questão indígena, que é tão importante também, como que a ditadura afetou, né, os índios brasileiros. Quer dizer, apesar de ser um tema ainda alvo de disputa e enfim, né, de utilizações, de uso político, a gente vê, por outro lado, uma série de trabalhos, uma série de coisas, de pesquisas, de debates no Brasil, que tenta mostrar, além, né, do que foi o período ditatorial, né? Afinal de contas, a gente teve 21 anos de ditadura militar. O Brasil teve a segunda ditadura mais longeva da América Latina. Isso, obviamente, deixou marcas profundas, né, na sociedade, e eu acho que o governo Bolsonaro é talvez a principal prova disso, né? Lucas Ferraz, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo seu livro. Eu ainda não terminei de ler, mas vou fazê-lo. Muito obrigada pelo seu trabalho, que é importante para a nossa memória, acrescenta muito. Recomendo para quem está em casa, acompanhando a conversa, leia o livro, porque vale a pena. Nós precisamos desses resgates, eles são muito importantes. Obrigada, então. Eu que te agradeço, Vivian. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Eu conversei com o jornalista Lucas Ferraz, que está hoje sediado na Itália. Lucas lançou recentemente o livro Injustiçados, a história de 4 guerrilheiros acusados de traição e executados pelos companheiros durante a ditadura militar. Eu me despeço aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.